Savério Orlandi, candidato aí da oposição à presidência do Palmeiras, tá querendo aí pegar o posto da Leila Pereira no Verdão e comandar o futebol do maior campeão do Brasil. E o Neto falou com esse cara aí e perguntou para ele a respeito do Abel Ferreira. Vai tirar o Abel? Vai manter o Abel? Como ele vai fazer para segurar o Abel? Se é que ele vai segurar o Abel? É o que a gente vai saber agora. Te convido a se inscrever aqui no canal para não perder nada, não perder vídeos como esse. Aproveitando aquele embalo aí, um like e a serventia da casa. Fica à vontade aí, tá? Não custa nada. É só dar um clique nessa luvinha, nesse positivo pra cima aí, tá? Manda um comentário aqui, ó. Você gostaria que o Savério ganhasse a eleição ou gostaria que a Leila continuasse como presidente do Palmeiras? Olha só o que o candidato fala a respeito de Abel Ferreira. O Neto e o Veloso vão questioná-lo a respeito aí do Abel Ferreira. Na parte inicial, que é a parte de captação e tal, nós temos um processo perfeito e acabado. Na parte de formação e de desenvolvimento, eu vejo um processo perfeito e acabado. Na parte final, que é a parte da realização, que é a venda e tal, eu acho que é um processo que pode ser aprimorado ainda. É natural que você pega um cara, como você falou, o Hendrick, o Estevão, um cara fora de série. É difícil o futebol brasileiro hoje... Não dá para concorrer. Ainda que se crie condições financeiras para isso, a atratividade, você não vai ter, o garoto não vai ter atratividade também aí, com as competições que ele disputa. E aí também não é só aquilo que vão pagar, é aquilo que o atleta vai receber. Que as pessoas têm que entender isso também. Não, e ele no começo da carreira... Não, mas tipo assim, vai ser 100 milhões pro Palmeiras. Que a gente só pensa nisso, né? Mas você não pensa quanto que o jogador vai fazer contrato de 5 anos, ele vai ganhar uns 100 milhões. E os 30%, mas, assim, normalmente... A atratividade das competições, sejam nacionais ou continentais, não chegam no que ele pensa que ele pode fazer lá fora, num clube grande, que nem o caso do Hendrick que você citou no Real Madrid. Né? Agora, o que é importante nessa questão de realização e tal, é assim, o Palmeiras tem que fazer valer, o resultado tem que ser ou esportivo ou financeiro. Então, se ele fica um período maior e presta serviço, ele sobe, ele faz a transição, fica anos e conquistas, ele entregou esportivamente. Se ele vai sair cedo, ele tem que entregar financeiramente. Lógico. Mas tipo não através... mas o que acontece no Palmeiras... Mas o Hendrick o Hendrick, cara, é um diamante muito louco do que aconteceu. A venda do agora foi melhor. Isso. Então, não foi? A venda do Estevam para mim foi melhor. Foi melhor, mas a gente precisa, Veloso, ter em mente como objetivo o seguinte, que esse produto financeiro tem que ser reinvestido e fazer a roda continuar girando. O que acontece hoje... Mas você acha que isso não acontece? Acho que não, porque boa parte dessas receitas acabam se destinando à cobertura de despesa corrente. Entendi. Entendeu? A cobrir caixa, aquilo que a gente estava Você não investe, por exemplo, lá na Marginal, em relação ao CT do Palmeiras ou outras coisas que seriam outras coisas que você possa fazer. É essa capacidade que nós temos que encontrar e que é uma coisa que a gente conversa muito. Souza, pode fazer a pergunta, filho. Desculpa. Não, eu estava dizendo para ele que até que o Hendrick, toda vez que entra em campo, agora mesmo o Palmeiras ganhou com a entrada dele de campo 75 mil euros, entendeu? 500 mil reais. Então, esse é um formato interessante que hoje, quando eu fui diretor de futebol do Palmeiras, por exemplo, não tinha muito isso, mas hoje é um formato interessante. Lógico. Porque você tem uma venda, entre aspas, continuada. Eu jamais venderia. Tem uma venda continuada. Se eu fosse presidente do Palmeiras, do Corinthians, de qualquer clube que eu pudesse vir a ser, eu jamais venderia um diamante meu 100%. Ainda mais lá fora, porque quando você dolariza o seu dinheiro, quem tem condição, ou quando você dolariza, você vai no euro, ou no Libra. Em Libra, quando você... então eu tenho um jogador de 100 milhões, eu não quero 100 milhões, eu quero só 70, tá bom? Eu quero 30 com vocês. Você triplica o seu dinheiro, mas aí muitos clubes não conseguem fazer isso. Por quê? Porque ele olha só aquilo ali. Tipo, né, que é uma cabecinha bem de ervilha. Que as pessoas às vezes têm aqui no meu entendimento. Antes de fazer hora pro nobis, eu vou deixar uma pergunta para você, o Souza, o Veloso também pode deixar a pergunta que vocês querem, eu faço hora pro nobis e a gente deixa a pergunta pro Savério falar sobre isso. Eu vou falar sobre futebol feminino, porque eu acho absurdo o que o Palmeiras faz com as meninas, e principalmente a presidenta do Palmeiras como mulher. Eu acho que ela não faz aquilo que deveria. Sabe qual é o clube de futebol feminino que tem o maior aporte financeiro no mercado? É o Palmeiras, 18 milhões. Da Esporte da Sorte. 18 milhões. Jogo no Canindé, jogo em Vinhedo, jogo no raio que o parta, e eu não valorizo as meninas no futebol feminino.
Esse é o meu entendimento. E vou deixar essa pergunta para você. Qual a pergunta que você vai deixar? Eu quero saber com relação ao Abel. Depois nós vamos falar sobre o Abel no seu provável, possível. O Savary me disse que vai mandar ele embora. Será? Ah, não aguento mais, né? Eu acho que não é uma boa política de campanha. Nossa, eu não uma afirmação dessa. Eu tenho que fazer contrato vitalício com ele. Eu acho que não é uma boa. Pelo amor de Deus, sua Souzinha. Queria saber qual é a ideia dele para essa continuidade da base. Tá bom. A gente vai fazer hora pronobis, depois a gente faz as 3 perguntas pro Savary, para que ele possa responder para você, torcedor do Palmeiras. Vamos, antes de qualquer coisa, em relação ao futebol feminino, qual é a visão sua em relação à sua administração, daquilo que você está mandando em relação aí aos associados? Porque o futebol do Palmeiras feminino tem 18 milhões, se foi errado esse valor, que me desminta aí em relação ao Esporte da Sorte, que é o maior da América Latina. Nenhum tem, acho que no Brasil, no mundo não deve ter um patrocinador igual esse. É justo as meninas jogarem no Canindé, jogar em Atibaia, em Jundiaí, né? E ainda o Palmeiras tendo uma equipe muito forte. E a presidenta não está nem aí em relação ao futebol feminino, ou o que eu estou falando não é verdade? Não, Neto, é verdade. Por exemplo, eu tenho notícia que a presidente foi uma única vez assistir jogo das meninas, mas isso é outra coisa. Assim, nós achamos, e até está no nosso plano, a ideia é trazer o futebol feminino para São Paulo. Lógico. Claro que assim, sem desprestigiar as outras praças. Hoje joga lá em Jundiaí, todo mundo gosta do Jaime Sintra, não é esse o ponto, mas a sede tem que ser São Paulo, inclusive para treinamento também. Procurar uma forma, através nas vacâncias aí do Centro de Treinamento 1, da Academia de Futebol 1 e na Academia 2 em Guarulhos, dá para encaixar o treinamento. Você pode fazer 4 campos, 3 campos lá. Você pode. Com tranquilidade. Neto, alternativas não faltam. Eu vou te dizer o seguinte, há poucos meses, há 2 meses, antes das férias de julho, eu tive com até um dos candidatos a vice, tem um que está aqui comigo me acompanhando, mas fomos no Nacional, ali em frente do Palmeiras, a possibilidade de fazer convênios e parcerias com o Nacional para campo de treinamento, para utilização do próprio estádio do Nicolau Laion para fazer jogo do Palmeiras. Então essa é uma estratégia, é trazer para cá para fazer aqui o corredor Alviverde, ali na região. Uma outra questão que a gente debate muito é uma questão mais estratégica. Por que você entende que ela não tem esse tipo de visão com o futebol feminino? Ô, Neto, é difícil. Mas se ela colocou só as mulheres para dar entrevista, bom, se ela toda hora bate nessa tecla, mas ela não faz isso pro próprio social do... Mas teve aquela entrevista no início do ano, né? Aquela coletiva, ambiente fechado, como a gente falou, tal, controlado. Só que na festa, no banquete de aniversário do Palmeiras, dia 26 de agosto, a mesa dos jornalistas não tinha uma convidada. Não tinha uma convidada, uma jornalista mulher. Então, eu sei disso. É uma incoerência. Uma incoerência muito grande. Ali eu até fui cumprimentar os companheiros lá, o pessoal, não tinha uma pessoa. Então, assim, eu não sei exatamente o que passa na cabeça dela em relação a isso, mas uma outra estratégia importante em relação ao futebol feminino é você ter uma forma de você definir o seu torcedor, porque não adianta você achar que você vai fazer a transferência do torcedor, do futebol, do time mas de futebol. Tem um espaço incrível para isso hoje. Tem um enorme... de vendas, de produto. E eu até acho assim... de Copa do Mundo que vai ter. Que vai ter, eu arrisco a dizer, isso é uma estratégia a ser feita e gestada dentro de casa, dentro do Palmeiras, e no próprio ecossistema, os outros clubes, o futebol feminino tem que desenvolver, encontrar o seu público, que não é o mesmo público. Não é o mesmo público. Né? Vamos lá. Mas, da pergunta do Abel, do Veloso para você. Posso? Por favor. Já enfileirar. Você está aqui para isso, garotinho. Foi. Veloso, o Abel, ele tem contrato com o Palmeiras até o final de 25. Existe essa possibilidade, e aí mais recentemente ele tem falado em renovar. E tem então, eu queria saber também sobre o Abel, porque o Abel hoje é um dos pilares da gestão da Leila, profissional dentro de campo. Mas então, quem trouxe ele foi o Gagliotti, né? Quem trouxe foi o Maurício. Deixa bem claro, quem trouxe foi o Gagliotti, quem trouxe o Henrique foi o Gagliotti, quem trouxe o Estevam foi o Gagliotti, quem trouxe o João Paulo foi o Nobre. Foi o Paulo Nobre. Deixa bem claro para vocês que a Leila não é essa poderosa toda que vocês palmeirenses acham disso. Você vê, ela não inventou coisíssima nenhuma disso aí. Ela tá dando continuidade, desculpa. Desculpa eu também, mas uma coisa, até depois da pergunta do Souza, que é da base, né? Mas você pega lá, segunda-feira, eu tava no jogo, na nossa conquista lá do Sub-20,
E depois vi a entrevista que a presidente deu, e que só ao final ela faz uma menção ali, en passant, rapidamente ao Maurício Gagliotti. Lógico. Pô, e deixa de falar do Paulo. Não, assim, pô, o trabalho começou, o João Paulo chegou, o Paulo ainda tinha todo o segundo mandato dele. Fora o Damiani, tanta coisa que passou, né? Ela acha que é maior que o Palmeiras. Então, eu queria saber como que é a sua relação com o Abel, porque o Abel hoje é realmente o treinador que mais venceu já, né, na história do clube. Então, dessa continuidade, desse ano que é o último ano do contrato dele, se você tem uma relação com ele... E a força dela com ele, né? Porque ele tem mais força que ela, pra mim. Eu acho que assim, ela tem força, né? O Maurício, como você falou, o Maurício que trouxe, mas hoje ele tem uma identidade muito grande com a instituição, né? Com a instituição Verdade. E com a cidade de São Paulo. Ele gosta de morar aqui, a família gosta de gostar, pelo que eu sei, pelo que eu tenho notícia, Veloso. Porque assim, não tenho contato, não tenho relacionamento, jamais estive com ele, infelizmente. Infelizmente. Vê, o centro de treinamento, a academia de futebol hoje é um lugar velado. É um lugar fechado, inclusive para jornalista, para todo mundo. Você não consegue ir lá. Mas politicamente isso fez bem para o time. Fez. Separar a parte política e a parte do futebol. O Veloso... Em ano eleitoral, por exemplo, eu vivi muito isso dentro do Palmeiras. Era uma confusão terrível, né? Tem espaço, eu acho que tem espaço para tudo. Interferia no futebol, a política do clube. Eu fui diretor de futebol há 4 anos, você sabe disso. Sim. A gente conseguiu dosar bem isso. O jornalista, ele ia lá, mesmo dia de treino secreto, ele estava lá e todo mundo respeitava. O jornalista... fazia suas matérias a partir de dentro do centro de treinamento, não ficava na rua como ele fica hoje, que até a menina foi roubada na porta do clube celular dela. Isso é desnecessário, né? Haviam eventos de afluência para sócios, para pessoas, para público em geral, que eram combinados com a comissão técnica, que eram combinados com o elenco, com os jogadores. A gente conversava com eles. Você nunca trocou uma palavra com o Abel? Nunca troquei. 23 anos palmeirense do jeito que você é? Nunca? Nunca. Não tive essa Mas você não tem oportunidade disso? Não tive e... enfim, faz parte. Faz parte, mas assim, eu acho que ele deve permanecer. Ele tem o contrato até o final do ano. Eu gostaria muito... Vamos lá, eu vencendo a eleição, que ele ficasse... Quantos votos são? Hoje a gente... 5 mil? Por aí, né? 5 mil, né? Em condições de votos tem mais. Tem mais, mas não vai. 6,5, 7 não vai. Não vai. Deve bater ali 4,5, 5 mil. Isso aí. Isso aí. Pô, o Neto está bem informado, hein, Neto? Não é, sabe o que é? Que eu já fui sócio do Palmeiras. Mas eu não quero falar disso aí, porque depois eu te falo... Mas é isso, eu assumindo a presidência, ele tem 1 ano de contrato e eu tenho muita tranquilidade nesse ano para fazer ele ficar e para falar. Eu acho que não falta argumento. E ele já manifestou o desejo em querer ficar. E sobre o Anderson, todo mundo se fala muito, foi um cara que chegou e se fala pouco dele. O Anderson Barros? Que é um dos pilares também dessa parte do futebol, né? O Anderson, o João Paulo. Que plano você tem para... O meu plano é a manutenção de todo mundo, Souza. O Anderson, o Anderson, quando ele chegou no Palmeiras, sobretudo nos primeiros tempos dele, lá... Foi o Gagliotti que trouxe. Foi o Gagliotti que trouxe o Anderson do Botafogo. Na saída do Alexandre, né, ali em 2019, na época da eliminação. Porque o Anderson, ele só foi em times pequenos. Não, foi em 2020, Ele só foi Curitiba, foi pra cá, pra lá, e o Palmeiras... Ele passou pelo Botafogo. Eu conheci o Anderson. Veio do Botafogo. Mas... Eu conheci o Anderson na Abex, né, nas nossas reuniões ali, no começo da década passada, ele ainda pelo Botafogo. Na época até quem estava, o treinador era o Caio Júnior, do Caio. Que Deus o tenha. Que Deus o tenha em bom lugar, um cara sensacional. Quando ele chegou, Souza, ele foi muito mal interpretado. Caio Júnior, para quem não sabe, os mais jovens aí, ele foi no avião, infelizmente, da Chapecoense, no momento maravilhoso que ele estava, o Caio Júnior. E um ser cara humano incrível. Um ser humano maravilhoso. 2 dias depois de jogar contra o Palmeiras. Um ser humano. No Allianz Parque, a última rodada do Brasileiro de 16. Tava lá. Eu acho assim, Souza, o Anderson é um profissional que está fazendo um trabalho excepcional. E na nossa visão ele tem que ficar. No banquete de aniversário do Palmeiras, que eu me referi há pouco, inclusive nós abordamos ele e dissemos isso para ele, porque nessa época de eleição começa muito esse negócio, pô, você vai cair, vão te derrubar e tal, e nós deixamos muito claro que a visão como presidente que você quer ser administrativamente falando e ter uma visão diferente do que o Palmeiras precisa. Essa é a parada, né? Agora, ele teve uma questão, quando ele chegou, que foi muito mal interpretado o trabalho dele, isso assim, as pessoas têm que ser justas com o cara. Quando ele veio...
Uma das coisas com o Maurício era que ele desse uma saneada, porque o Palmeiras tinha tido um descontrole, muitas contratações, a folha estava altíssima e tal. E ele veio com essa finalidade, né, com esse objetivo. Cara, pensa no mundo corporativo. Você traz um executivo com uma missão. Ele entregou essa missão, mas ele foi muito criticado pela coletividade. Pô, ele não contrata, ele não faz isso, só está vendendo. Mas se você for ver para que ele veio, ele veio e fez certinho. Ele fez perfeitamente. E hoje ele está num momento muito bom. Você vê que ele é um cara que não aparece, ele trabalha internamente. E que Deus abençoe ele em relação à família dele, em relação a tudo que ele passou, que Nossa Senhora Aparecida te abençoe, Anderson Barros, de tudo que você passou e que você possa prosperar ainda mais, de felicidade você aí, porque o que você passou não é fácil. Tá aí então as falas, o discurso aí do candidato à presidência do Palmeiras, o Savério Orlandi, e eu gostaria de saber a sua opinião sobre ele. Você gostaria que ele se tornasse presidente do Palmeiras? Você gostaria que a Leila continuasse presidente do Palmeiras? O que você acha? Qual a sua opinião sobre isso? Você prefere que a Leila continue ou que a oposição aí, comandada pelo Orlandi, entre em cena a partir do próximo mandato no Verdão? Espero você no próximo vídeo. Só dá um clique aqui, ó, pra você assistir aqui, tá? Inclusive, já pode ser o seu próximo vídeo, né? Clique aqui para assistir. Deixa um comentário aí com a sua opinião. Aquele like também é sempre bem-vindo. Não inscreveu, se inscreva. Até o próximo Avante Palestra.